A gente vai começar com o Cruzeiro. De Ronaldo para Ronaldo, o Pessolano deixou o Cruzeiro e vai treinar o Valladolid, da Espanha, o outro time do Fenômeno. Será que essa história, essa mudança, causou um mal-estar? O Cruzeiro está eliminado. Um grande ponto de interrogação na cabeça do torcedor cruzeirense. Vamos a ser uno más ahí, desde a televisão. Vamos estar empujando e sempre vamos estar para o que necessite. Obrigado, boa noite, boa noite. Essas foram as últimas palavras de um adeus inesperado. Me parece, mas só se passaram 2 semaninhas desde aquele 19 de março. Eu vou comunicar que minha comissão técnica e eu não vamos continuar no Cruzeiro. Sim? Sinceramente, eu não estava al 100%. Tanta coisa já aconteceu, né? A gente conseguiu identificar no Pedro Felipe e o Pepa como uma figura ideal para fazer essa transição. Prometo mesmo é que a torcida vai ter um orgulho enorme na equipe. Vai ter. O Pepa chegou. Sou eu, Vin Diesel e a porquinha Pepa. Conheceu o elenco. Estreou com vitória pelo Cruzeiro. Machadão que encanta meu coração! E enquanto isso, o Pessolano estava lá, se dedicando à vida de papai. Tenho meus filhos na escola, sim? Tem amigos, sim? E quero que eles também disfrutem, quero disfrutar um pouco deles. Eu faço 6 anos que sou treinador, não tive descanso. Não descansei nem um mês, cara. Mas, pelo visto, vai continuar sem descansar, né, profe? Eu vou por mim mesmo, sim. Segundo o GE. Globo, o uruguaio é o nome escolhido pelo Ronaldo para assumir o Valladolid, que demitiu o espanhol Pacheta ontem, depois de uma goleada de 6-0 pro Real Madrid no fim de semana. Real Madrid 6! E o time tá só a um pontinho da zona de rebaixamento do espanhol. Quero desejar ao Valladolid que obtenha os pontos necessários para alcançar seu objetivo. Aí o torcedor para e pensa: Valladolid, Cruzeiro, Ronaldo. Coincidência? Acho que não! Eu tenho a impressão que foi planejado. Pois é, e ficou alguma coisa oculta, né? Tem alguma coisa que não ficou bem explicada, né? Cara. É que quando o Pessolano saiu, ele fez uma promessa. Mas o que prometo que no Brasil hoje, o torcedor do Cruzeiro não merece que eu vá a nenhum equipo do Brasil hoje. E de fato, o Pessolano cumpriu a palavra. No Brasil. Então, não chega a ser um caso Vitor Pereira, né? Que alegou problemas familiares para sair do Corinthians e voltar para Portugal. Só que logo depois, fechou com o Flamengo. Eu fui dizendo sempre que iria para casa para os apoiar. Brutalidade, né, mano? Falou que ia cuidar da família e nada, né? Não precisa mentir, falar que a sogra tá passando mal, isso e aquilo, tá ligado? Mas que causa um certo desconforto, isso causa, né? A forma que ele saiu falando que já estava programado anteriormente causou um estranhamento. Vida que segue, torcedor. Eu tenho que seguir a vida dele e o Cruzeiro seguir a vida também aqui. A gente sempre deseja o sucesso, né? A gente não deseja o mal de ninguém, né? E muito mais do que qualquer incômodo, fica a gratidão por quem recolocou o Cruzeiro no seu devido lugar. Esse Cruzeiro do Pessolano é fenomenal! É a profissão dele, a gente tem muita gratidão, fez um bom trabalho e eu desejo tudo de bom pra ele, né? Pessolano, parabéns pra você. E obrigado por ter conquistado o título pelo Cruzeiro. Sucesso pra você. E o Cruzeiro tá de portas abertas hoje, nossa primeira chance para acompanhar de perto o trabalho do Pepa na toca. Quem tá na toca também é a Maria Cláudia Bonucci. Ô Bonucci, já deu para você acompanhar esse trabalho do Pepa, se ele tá trabalhando pesado ou não? Muito boa tarde, bem-vindo ao GE, Bonucci. Fala, Marcela, muito boa tarde para você também, para todo mundo que está com a gente. Pois é, né, terminou agora há pouco, tá, esse primeiro treino aberto do Cruzeiro, né, na temporada, nosso primeiro contato com o trabalho do Pepa aqui no CT. Ele dividiu a atividade em 2 momentos distintos. No primeiro momento, ele fez ali um trabalho de ataque contra a defesa, com muitas finalizações, e no segundo momento, aquele tático, né, em campo reduzido, um trabalho, sim, de muita intensidade, principalmente por conta do horário, né, tá fazendo bastante calor aqui em Belo Horizonte. Em relação ao
jeito dele trabalhar, é inevitável a comparação com o Pesolano, porque a gente se acostumou, né, a ver o Pesolano aqui sempre muito pilhado, muito enérgico, a gente ouvia a voz dele durante todo o treinamento, e o Pepa não, tá? É um cara mais tranquilão, a gente não conseguiu nem escutar ele durante todo o treinamento, ele tem o costume de parar a atividade em alguns momentos para orientar os jogadores, né, caso a caso ali. Agora, apesar desse jeito dele mais tranquilo, segundo os jogadores, nem por isso ele deixa de cobrar intensidade, tá? Olha só o que disse o Marlon. Mas ele é um cara muito tranquilo, ele gosta sempre de explicar as coisas pausadamente, até porque é uma ideia de jogo diferente que ele está implementando agora, então acredito que explicando pausadamente é mais fácil para todo mundo absorver e colocar em prática. A gente veio trabalhando muito bem, esses dias foram muito proveitosos, o pessoal conseguiu abaixar um pouco a carga, melhorar o desempenho que precisava, trabalhar um pouco a parte física também. A gente vai ter uma maratona agora muito intensa de jogos e cabe a gente se preparar forte para começar intenso e conseguir o máximo de vitórias. Legal os detalhes passados pelo Bonucci. Bonucci, daqui a pouquinho você volta porque tem assunto Mineirão pra gente conversar, combinado? E a gente volta pra Toca da Raposa porque a Bonucci tá por lá. E é o seguinte, a relação entre o Cruzeiro e o Mineirão anda bem complicada, só que o clube enviou uma proposta pra Minas Arena, não é isso, Bonucci? Pois é, Marcelo, então, o Cruzeiro já tinha rejeitado uma oferta, né, da Minas Arena e aí na última sexta-feira enviou uma contraproposta para a empresa que administra o estádio. A gente não tem detalhes dessa contraproposta, mas o que a gente sabe é que desde o início o Cruzeiro vem buscando uma participação mais ativa em tudo aquilo que envolve a operação do estádio. O Cruzeiro quer, por exemplo, né, participação aí nos lucros com bares, com restaurantes, com estacionamento, além de participação nas receitas de outros eventos que venham a ser realizados no estádio. Lembrando também que na sexta-feira, dia do envio dessa contraproposta, o Cruzeiro teve uma reunião com representantes do governo de Minas Gerais na tentativa, né, de ter aí ajuda para mediar essa situação com a Minas Arena. O Cruzeiro ainda não teve um retorno da contraproposta, por isso ainda não tem nenhuma conversa aí para dar andamento às negociações. Valeu, Bonucci, bom trabalho para você aí na Toca. Hoje acompanharam a atividade aberta que aconteceu na Toca da Raposa 2, o técnico Pepa mostrando pela primeira vez algumas das suas características de trabalho, que é claro que ele escondeu outras, né? Isso, Rafa, Léo, começa contigo, Nobre. Pois é o Cruzeiro que a gente há tanto tempo, né? Eu pelo menos não tinha vivido ainda essa experiência de acompanhar dentro do CT, esse treinamento, e foi legal a gente poder sentir a intensidade que cobra realmente o Pepa, e aí perguntamos isso para os jogadores e eles reforçando, né, que é um trabalho que é comum e que durante esses primeiros dias de trabalho do Pepa que realmente a intensidade e realmente a cobrança é muito alta. E aí a gente viu, né, Léo, pelo menos duas partes do treino, né? Uma parte dedicada a ataque contra a defesa com um jogador só, construção de jogada, além dessa intensidade, trabalho de finalização, 2 toques ali, mas foi legal pra gente ver de perto como é que é esse trabalho do Pepa e como é que ele cobra e deixa todo mundo ali ligado no treino, ninguém parado, né? Em algum momento a gente até brincou, porque ficava determinada parte do campo, alguma parte de jogadores que não estavam naquele trabalho intenso, mas ali atentos, então não deixava a bola sair, então ele tinha que estar ligado o tempo todo, porque perto de sair, se não está aquecido, a bola não volta viva, o passe não é bem dado, então ligado o tempo inteiro, né? Agora, que calor também, né? A gente fala sobre a intensidade, olha, muito calor hoje na Pampulha, determinado momento ali por volta de meio-dia a gente olhou, tava 27 graus marcando, mas um sol e eu com esse tapete que eu tenho aqui em cima da careca fica mais complicado. Agora, para comparar, o ano passado, o último treino aberto que o Cruzeiro fez para a imprensa, eu acompanhei, foi em setembro, aquela reta final do Campeonato Brasileiro, tivemos um treino do Pesolano. Óbvio que o ritmo na temporada era totalmente diferente e tudo, mas ainda assim eu vi um treino do Pesolano mais intenso, viu? Do que o do Pepa. Hoje, pelo menos, a gente viu 2 atividades basicamente, né? Desde que quando a gente teve acesso ao CT. Primeiro, como você disse, o campo reduzido e a mais umas jogadas de cruzamento e apenas um homem posicionado na defesa. Ora era o Lucas Oliveira, ora também o Matheus Jussa ou então o Luciano Castan, para tentar tirar essa bola, fazer o corte, e os outros
jogadores jogando pelas laterais, caía mais pelo lado esquerdo o Bruno Rodrigues, o Marlon, pelo lado direito tinha o Nicão, o Formiga, o Kaique também caiu pelo lado esquerdo do campo, e o Gilberto apareceu, chegou a finalizar, marcar gol, o Davó também foi outro jogador do sistema mais ofensivo ali que marcou gol nesse início de trabalho. E depois, ainda em campo reduzido, divididos em 3 times, de 7 ali jogadores de linha, e aí a gente viu já com mais volume de jogo e a bola não podia sair. Mas não deixa de ter essa intensidade, e fiquei curioso mais também para ver esse posicionamento da defesa, sabe? Eu tô, de certa forma, a gente já discutiu isso aqui dentro do Super FC, eu fico um pouco preocupado com o sistema defensivo, acho que tá precisando ter um carinho um pouco melhor, não foi o que a gente viu necessariamente hoje. Eu vi um Pepa hoje mais preocupado, óbvio, a gente só acompanhou uma fração do que ele vem trabalhando aí desde quando chegou, mas pelo que a gente viu hoje, mais preocupado com a construção de jogadas, que é outro ponto que o Cruzeiro não deixa de estar pecando desde o início do ano, né? E eu queria saber primeiro como é que foi a atividade em relação aos comandos técnicos ali, né? Vocês falaram sobre a intensidade, o que é que ele deu de treino hoje? O que é que foram as atividades? Aí a gente, dessa parte técnica, né, no momento que a gente conseguiu entrar, como o Léo reforçou, a gente viu um primeiro trabalho mais voltado para a parte ofensiva, né, um trabalho de defesa, só um jogador, e aí o Cruzeiro tem uma carência no setor, né? Ele com 4 jogadores para construir a jogada e só um ali, zagueiro e o goleiro. Pra tentar impedir, né? E aí o Lucas Oliveira, o Neres e o Matheus Jussa revezando nessa destruição de jogada, vamos dizer assim, né? Eles trabalhavam ali uma forma até numerosa inferior, né? Trabalhavam 4 jogadores, 2 vinham de dentro e 2 abriam jogada para tentar o cruzamento, depois de uma jogada não bem sucedida no centro, no meio, né? E aí depois uma segunda parte já também campo reduzido, aí 6 jogadores, né? Se não me engano. Contei 7 jogadores. 7 jogadores, 2 times de 7 nesse campo reduzido, com 2 toques na bola, mas aí 2 jogadores do lado de fora desse campo de marcação não deixava a bola sair, né? Então sempre participando com 2 toques, mas nesse trabalho, que aí a gente vê muita intensidade, e uma coisa que a gente destacou também, Pedro, que a gente, na hora, quando a gente entrou, a gente viu o Nicão mais do lado direito, o Bruno Rodrigues do lado esquerdo, que é onde os jogadores costumam jogar, e acredito que seja a preferência deles, né? E aí até uma coisa que a gente destacou também lá dentro, que o Matheus Jussa, ele fez exatamente a função de zagueiro, né? Ele é um volante de origem, mas trabalhou especialmente hoje nesse trabalho, mais como zagueiro. Então pode ser que tenha sido um pedido dele, porque o Pepa me disse que iria conversar com cada jogador para ver onde ele pode render mais, até para ser justo com eles e não pedir uma contratação, sendo que ele está sendo avaliado fora da posição dele. Então quis conversar com todo mundo. Então o Jussa trabalhando mais como zagueiro, né, Léo, nesse início. Assim. Observando até o Luciano Castan, foi um dos jogadores que falou ali na zona mista, o Machado e o Marlon também estiveram por lá, e observei que num time, por exemplo, de colete amarelo, tinha o William, o Machado, o Castan, o Davó, Ramiro, Kaique, Nicão e Gilberto. Então só 7 jogadores ali atuando como nesse treino mais reduzido. Então, e a gente observa, eu fiquei na sensação de que o time tende a repetir mais do que foi o início do jogo contra o Bragantino, aquele amistoso, sabe? Pelas preferências, pela divisão. Hoje não esboçou o time, não teve um treino tático, mas do jeito que escolhe, quem entra agora, quem vai agora. Por exemplo, o Neres estava por lá, mas não é o jogador que estava sendo utilizado. O Jussa, eu vi ele sendo mais utilizado como zagueiro do que o Neres, por exemplo. Então aí o Castanho e o Lucas Oliveira ainda talvez mais participativos. E por aí eu vou imaginando com a construção da defesa. Mas eu acredito que quem ganha espaço com o Pepa é o Machado, pela impressão que deixou no jogo passado, ou no primeiro teste do Pepa, né, Rafa? Não só os 2 gols, né? Ele entrou na segunda etapa do amistoso contra o Red Bull Bragantino, e aí mudou a cara do jogo. Não só ele, claro, Daniel Júnior, Stênio também entraram muito bem, o próprio Kaique pela esquerda também entrou bem. Então o Cruzeiro teve uma renovação de fôlego ali e um segundo tempo completamente diferente. É claro que o Bragantino também teve algumas substituições e isso pode ter pesado também, né? Apesar de ter entrado já de cara com um time mais mesclado que o Cruzeiro que entrou amistoso era
basicamente o time tido como titular, né, vamos dizer assim, nesse início de trabalho do Pepa, mas realmente o cartão de visitas do Machado foi muito bom, e a gente até perguntou isso para ele, se aconteceria mais vezes, o torcedor podia ficar bem acostumado de ver o Machado fazer mais gols, mas ele disse que não, que ele entrou como primeiro volante e que aí sim, com o passar do jogo, ele teve mais liberdade para poder apoiar, e é claro que o pênalti também deu muita confiança para ele, né? Só uma coisa que até a gente trouxe no destaque, que entre esses jogadores a gente sentiu a ausência do Matheus Vital. O Matheus Vital, que estava com problema intestinal, indisposição, né? Ele não chegou a participar. A gente fica preocupado porque o Vital ficou fora na reta final do Campeonato Mineiro e sentiu uma pancada também no amistoso, mas ao que tudo indica não deve ser problema para o amistoso de quinta-feira contra o Juventude às 10 da manhã, também na Toca da Raposa 2. Outro que não participou foi o Wesley, e aí mais desgaste, né? Então, mais pensando no decorrer da temporada, esse início de temporada do Pepa, e o mês de abril já com datas definidas aí que deve exigir muito dos jogadores. O Reinaldo, o zagueiro que tinha uma lesão na coxa, tá fazendo um trabalho de transição, então esse deve voltar pelo menos antes do previsto, né? Porque a ideia era que o Reinaldo perdesse esse início de Copa do Brasil e Brasileiro, mas ao que tudo indica deve, se não já para a partida contra o Náutico, a estreia oficial do Pepa, aí contra o Corinthians ou talvez a segunda rodada contra o Grêmio, o Reinaldo já esteja à disposição do técnico Pepa. E o Cruzeiro que tem jogo treino quinta-feira de novo, Toca da Raposa, 10 horas da manhã, e aí não é aberto à imprensa, então a gente acompanha do lado de cá, com tudo que o clube oferecer de informação pra gente, a gente traz mais detalhes. O Juventude, que também fez jogo treino no sábado, perdeu pro Brasil de Pelotas por 3-2, então é um adversário que vem tentando também melhorar o seu retrospecto e se preparando. Juventude que disputa a Série B desse ano, Pedro. O Cruzeiro que fez uma contraproposta para a Minas Arena, administradora do Mineirão, já pensando nesse início de Copa do Brasil, brasileiro, o Cruzeiro pleiteando uma participação maior no Gigante da Pampulha, de olho nos bares, restaurante. Não houve ainda uma resposta da Minas Arena. Vamos lembrar que na última sexta o CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima, se encontrou com o secretário de Infraestrutura, o Pedro Barros, na cidade administrativa. Então, a novela que ainda deve caminhar bastante, Pedro.